Olá, meu nome é Jailson, sou engenheiro civil e hoje eu vou fazer alguns comentários sobre investimento imobiliário, como eles ocorrem e como as coisas decorrem nesse processo de você escolher um empreendimento que vai aí te trazer um retorno. Bom, para começar, a gente tem que analisar o seguinte: a demanda de mercado atual para novas moradias ou para novos empreendimentos. Estamos em 2020 e um ano não tão adequado assim para se falar em investimento, porque é um ano de risco aí, porque nós temos vários problemas com essa pandemia. Mas a pandemia trouxe uma outra reflexão sobre os investimentos em relação à construção civil, porque ao mesmo tempo que a pandemia estava em seu auge, as pessoas ficaram um pouco mais em casa e tiveram mais tempo também para fazer reformas nas suas residências. E o fato delas estarem dispostas a fazerem reformas em suas residências movimentou muito mais os materiais de construção e também a venda desses insumos para suprir essa necessidade, o que deixou o mercado um pouco defasado em relação aos insumos disponíveis para obras em construções. Mas agora, ao final do ano, as coisas estão meio que se normalizando para dar início aí a um novo ciclo ano que vem. E esse processo de investimento vai ser muito mais adequado em um ambiente muito mais controlado, isso que já tem especulações aí sobre a vacina para o ano que vem, e até mesmo algumas para esse ano em outros países, o que influencia diretamente na segurança que as pessoas têm em tirar o seu dinheiro do bolso e ali investir em algum imóvel que eles queiram ou em alguma casa que se queira fazer ali uma área de lazer ou algo do tipo, porque até mesmo não podemos fazer aglomeração nesse momento específico. Mas dando continuidade para você analisar essa questão de como fazer e escolher melhor esses investimentos imobiliários, a gente fala assim sobre a localização desse empreendimento. Se você escolher um bom lugar para esse empreendimento, a princípio, provavelmente o terreno dele deve ser um valor razoavelmente aí médio de mercado, não tão caro nem muito barato, mas um valor médio que você pode estar escolhendo para estar fazendo essa escolha. E também a localização influencia diretamente na sua valorização futura do seu imóvel. Então a valorização futura é exatamente o que vai te trazer o rendimento desse imóvel a longo prazo e em algum tempo aí vir vender esse imóvel. Se você tem essa intenção, então eu sugiro que você escolha muito bem os terrenos, escolha muito bem o tipo de edificação que você vai colocar no local, porque hoje nós temos várias casas aí de grande e pequeno porte que são imponentes, mas ao mesmo tempo são meio que disfuncionais. Tem muita arquitetura disfuncional nesse processo. E você escolhendo uma arquitetura muito mais funcional pode ser que traga para você aí a longo prazo mais resultados financeiros nessa edificação. Quando você fala em relação a financiar a edificação ou a construir com dinheiro, com seu próprio dinheiro aí, se você tiver essa possibilidade, qual é o melhor escolher? Depende da taxa de juros do mercado, que você tem uma taxa de juros atual. Você pode estar analisando aí quanto que isso vai te tirar, ou seja, vai tomar de você no processo de financiamento, ou se você vai conseguir construir isso por etapas aí ao decorrer do tempo com o seu próprio dinheiro. Se você tiver o seu próprio dinheiro é muito mais vantajoso, porque você não vai pagar aquela taxa de juros para o mercado e automaticamente a hora que você for vender o seu imóvel, o lucro é bem maior. Eu vou dar um exemplo aqui sobre a questão de financiamento, que é o seguinte: normalmente os bancos vão ditar essa regra de quanto vale esse imóvel, então eles fazem a avaliação daquele terreno ou do seu imóvel futuro, fazem lá a tabela de custo daquele material junto com a mão de obra e junto naquele montante eles falam, ó, a sua casa vai custar 140 mil ou 150 mil, isso no processo do financiamento. Só que para o banco você vai pagar quase que 2 vezes esse valor no processo do financiamento. Então são 360 vezes, você vai pagar 2 casas, o que as pessoas realmente falam que isso é verdade. Quando você for vender esse imóvel, ele está valendo 3 vezes o valor que você utilizou para construí-lo. Então a vantagem de se financiar é porque você ganha 1/3 desse valor no processo de venda. Isso se ele for muito bem construído, tiver sido escolhido numa localização muito bem adequada, que vai trazer essa valorização junto com o seu entorno. Ou seja, que tem uma infraestrutura ali que realmente vai valorizar o seu imóvel. Se você não analisar isso, você perde toda essa expressão que tem a valorização do imóvel em relação
aos coeficientes que a gente utiliza para trazer esse valor de mercado. Por exemplo, se ele é próximo do centro ou não, se existem escolas próximas, se tem uma infraestrutura, um hospital ou algo ali mais próximo dessa casa, logicamente ela vai custar um pouco mais, porque ela te dá muito mais comodidade, digamos assim, no processo de moradia. Então, para o morador, ela vai ser muito mais confortável, muito mais cômoda, porque o deslocamento que ele vai fazer para acessar todos esses recursos ou serviços disponíveis na sociedade é um espaço muito pequeno de deslocamento. Então, quanto mais próximo, mais valiosa é a sua casa. Se você escolher essas localizações e ao mesmo tempo utilizar do seu próprio dinheiro para erguer essa edificação, digamos que a valorização final seria a mesma, de 3 vezes o valor do custo, mas agora você tirou a competitividade do banco que está aí no meio, que estava tirando isso tudo de você, ou esse 1/3 de você, através dos juros bancários. Então, os juros bancários não existindo nesse processo, você consegue alavancar muito mais o seu lucro em cima daquele imóvel ou daquela edificação. Se é uma construtora bem conceituada que não precisa de acesso a valores financeiros de um banco e ela consegue com o seu próprio capital erguer uma edificação, a margem de lucro em cima desses imóveis é muito grande. A margem de lucro é grande, mas ao mesmo tempo é algo de alto risco. Então é um investimento grande com um grande risco e ao mesmo tempo um grande lucro. Isso, quando você vai analisar, você sempre tem aquela questão, a relação custo-benefício desse investimento. Então antes, para você fazer todo esse processo ser um processo que realmente te traz certeza de lucratividade, você tem todo um processo jurídico aí que te permite vender muitas das vezes o imóvel na planta, o que vai amarrar aí todos os problemas financeiros, ou seja, você transfere o financiamento para um terceiro e esse terceiro vai fazer o pagamento e você utiliza esse dinheiro que o banco te disponibilizou para estar construindo um imóvel. Logicamente que todo esse processo vai envolver de novo um terceiro que vai ali captar parte do seu lucro através dos juros desse financiamento. Mas e no caso de edificações que são próprias, que é para próprio uso? Nesse caso, os financiamentos que são feitos através dos bancos são vantajosos, desde que você não precise de nenhuma forma tirar grandes quantias ou grandes somas de valores do seu capital, ou seja, usar 100% do capital do banco. Mas isso não ocorre muito hoje, porque os financiamentos, até mesmo que hoje nós tínhamos, né, na verdade, Minha Casa Minha Vida, e foi passado agora para Casa Verde Amarela, você sempre tem um financiamento de, a maioria das vezes, de 80% do valor do imóvel em si. Então 80% do valor do imóvel sobra aí mais ou menos uns 20, 30 mil para você estar tirando do bolso e pagando esse imóvel. Mas ao mesmo tempo você tem alguns subsídios que vão te ser concedidos, isso dependendo da sua renda. Mas é sempre bom avaliar e fazer essa avaliação sempre junto ao banco que você vai fazer esse financiamento, para sentar, verificar a taxa de juros, verificar quanto de valor você vai ter que desembolsar nesse prazo e até mesmo sentar, parar e segurar isso para o futuro, para quando você tiver essa renda a mais, aí sim você entrar nesse processo de financiamento. Porque também é uma situação burocrática que vai te gerar desgaste se você não tiver esse dinheiro. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo.